instrução, carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Te convido a acompanhar comigo a leitura aí na sua Bíblia. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram quando me aprovam, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua ou da incredulidade. Feche seus olhos, mais uma vez vamos falar com o Senhor. Bendito Deus, nós exaltamos o nome do Senhor e a tua bondade sobre nós, porque grande é a tua misericórdia e a tua fidelidade. Ó Deus, a palavra do Senhor nos assegura que de geração em geração estas características, essas qualidades do Senhor permanecem sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o servem. E é por causa disso que o salmista nos convoca a servir ao Senhor com alegria. Todavia, Senhor nosso Deus, temos entendido que só podemos servir ao Senhor da maneira correta e com alegria se devidamente conhecermos e aplicarmos a tua palavra na nossa vida, ao nosso coração. Por isso, Santo Deus, te pedimos que atende para nós, pecadores, eu, pecador, os meus irmãos, pecadores como eu, a fim de que pela tua palavra sejamos instruídos, a fim de que pelo Espírito Santo do Senhor, falando nas Escrituras, sejamos confortados, desafiados, confrontados, fortalecidos, ó Deus, entusiasmados a servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, aplica ao nosso coração a tua palavra. Pedimos isso pelas misericórdias ternas e eternas do teu Filho Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém.
Amados, estamos aí caminhando passo a passo na carta que escreveu o autor aos Hebreus. Esta carta, como já temos frisado, não possui o seu autor revelado claramente para nós, e alguns historiadores aí divergem ao longo da história sobre qual tenha sido a autoria. Todavia, não é um assunto que deve nos surpreender ou deve nos impedir de aproveitar e de nos deleitar nos ensinos que esta carta nos traz. Para reiterarmos aqui e relembrarmos o contexto das nossas exposições, especialmente para os que estão nos visitando nessa noite, entenderem por que nós estamos falando sobre esse assunto. Esta carta foi escrita para uma igreja que estava vivendo uma pressão muito grande, um povo que estava vivendo uma pressão muito grande por causa de sua fé. Ela é escrita antes da década de 70, ou antes do ano 70 da era cristã, direcionada especificamente a judeus que haviam se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e que agora estavam enfrentando, por causa da perseguição que se levantou contra a igreja, um dilema que deixava os seus corações extremamente confusos. E estes irmãos estavam cogitando voltar à prática da fé judaica, depois de já terem sido ensinados nas Escrituras, serem fiéis a Cristo. E o próprio escritor vai deixar claro lá no capítulo 10 que eles eram zelosos, eram crentes zelosos. Aqui também ele diz que esses irmãos são santos irmãos que experimentaram da vocação celestial. Lá no capítulo 10 ele vai dizer que muitos desses irmãos enfrentaram as tribulações por amor a Deus, a Cristo, apoiaram os seus irmãos que estavam sendo presos, e alguns aceitaram até o espólio dos seus bens, aceitaram perder os seus próprios bens, porque amavam os seus outros irmãos que estavam enfrentando essa tribulação. Mas depois de um longo tempo de sofrimento, de muita pressão, vendo eles que os judeus não eram semelhantemente perseguidos como eles eram, começaram sendo assediados por aqueles que se dedicavam a espalhar entre os cristãos uma mistura de cristianismo com judaísmo. Começaram a sentir-se então assediados a voltarem atrás e a deixarem a prática da genuína fé cristã para voltarem à sua antiga religião. E este autor então escreve esta carta para demovê-los desta ideia, para fazer com que eles não se deixassem levar desta motivação. E ele vai tratar de mostrar que essa atitude era uma atitude tola, era uma atitude ignorante, de quem ignorava a grandiosidade dos preceitos ensinados por Cristo. Era uma atitude de quem ignorava a preciosidade e a magnitude de Cristo em relação aos demais exercícios religiosos, até mesmo aos judeus, de onde a fé cristã nasce. A fé cristã nasce de dentro do judaísmo. Perdão. A fé cristã nasce de dentro do judaísmo, irmãos. Jesus nasce judeu. Todo o Antigo Testamento é a história dos hebreus. E essa história dos hebreus é extremamente importante para a fé cristã, porque é por meio dela que Deus vai trazer à tona, vai trazer à vida e à existência terrena seu Filho, o nosso Redentor. Então o autor não desconsidera a importância da fé judaica, ele não desconsidera a importância dos elementos da fé judaica que são apreciados por aqueles cristãos. Mas ele vai mostrar que Cristo e o seu sacrifício, a sua obra, são infinitamente superiores. Portanto, o tema que nós temos meditado, o tema que tem direcionado a nossa exposição nessa carta de Hebreus é a supremacia de Cristo e a perseverança cristã. A supremacia de Cristo e a perseverança cristã. Se os irmãos quiserem relembrar aí, as nossas exposições anteriores estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube, no meu canal pessoal, enquanto nós ainda não temos o canal da nossa congregação, não é? Em breve, quem sabe assim o Senhor nos providencia.
mas as outras exposições estão lá disponíveis para quem desejar inteirar-se destas coisas. Nesta carta, neste capítulo 3, ele vai prosseguir o seu raciocínio, agora trazendo um alerta especial em relação à incredulidade. Ele vai alertar nesta carta os cristãos para o perigo da apostasia, que é o abandono da fé. E ele vai começar a introduzir neste capítulo 3 os conceitos de incredulidade que levam à apostasia. Então, à semelhança dos outros capítulos que nós já estudamos, ele vai trazer a nós um ensino, ele traz um ensino doutrinário para nós, ele traz também uma exortação e depois um alerta. São 3 questões que ele vai trazer para nós nesse texto, como ele já fez nos outros capítulos anteriores. Diante dos fatos que ele narra, ele então nos ensina uma verdade. A partir dessa verdade, ele nos exorta a uma prática, e a partir dessa prática, ele nos alerta quanto a um perigo por causa da ausência desta prática. Peço que vocês me acompanhem, portanto, aí na sua Bíblia, pausadamente, enquanto nós vamos meditando aí no que esse capítulo tem para nos ensinar a respeito deste subtema nosso, que é a incredulidade. Primeiro passo para a apostasia. Primeira coisa que nós vemos é o ensino. Ele então vai reiterar e vai reforçar ainda mais aquele ensino que ele já vem dando ao longo, desde os primeiros capítulos, né? Aquele ensino que ele já vem dando desde o primeiro versículo, a respeito da superioridade de Cristo. Agora, ele vai falar da superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele já falou da pessoa de Cristo, do verso 1 até o verso 4, do capítulo 1, ele já falou da grandiosidade dessa pessoa de Cristo, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, aquele que é o Deus Criador, aquele que se assenta à destra da majestade, aquele que humanamente é a expressão exata do ser de Deus, enfim, todas essas características que tornam a pessoa de Cristo o homem e o ser mais elevado entre os homens. Depois ele começou a mostrar que Cristo é superior aos anjos. Os anjos são reputados dentro da fé hebraica como seres extremamente importantes, porque a própria Escritura diz que a lei fora dada por intermédio de anjos, não é? Então, os anjos são revestidos de alguma importância, mas ele trata de mostrar que eles são maiores, que Cristo, é maior do que os anjos. Cristo é infinitamente superior do que os anjos, em relação aos anjos. E agora ele vai começar a falar de Moisés. A superioridade de Cristo em relação a Moisés é notória. Veja que o autor, irmãos, ele não descaracteriza Moisés. Olha bem, verso de número 2. Verso número 1, ele chama Jesus de o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Está falando de Cristo como fiel a Deus, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés era fiel a Deus. Moisés não foi um personagem que deve ser desprezado. Moisés não é um personagem que deve ser abandonado na fé cristã. Moisés não é um personagem que deve ser esquecido. Moisés é um personagem que tem o seu espaço de destaque. Ele era um homem fiel a Deus. E ele prossegue, dizendo que, todavia, embora Moisés seja grande em toda a casa de Deus, embora Moisés tenha um destaque, embora Moisés fosse fiel e desfrutasse de um destaque na casa de Deus, Jesus tem a supremacia em relação a Moisés, e ele usa uma figura de linguagem aqui para comparação muito interessante. Quanto maior honra tem a casa, ou quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. E ele vai prosseguir dizendo que Moisés, lá no verso 5, era fiel, era um servo fiel de Deus. Mas Jesus não é servo, Jesus é filho, é o herdeiro, é o dono da casa. Então, ele usa esta analogia interessante para transpor aqui para os nossos dias, numa analogia bem mais simples para nós. Moisés era um pedreiro. Moisés foi um pedreiro que trabalhou incansavelmente para construir uma bela casa para Deus. Moisés sofreu à frente da liderança daquele povo.
para construir em Israel um povo que amasse a Deus. Moisés serviu com intensidade, como um excelente pedreiro que trabalha com afinco para construir a melhor casa. Mas Jesus, ao contrário de Moisés, é o dono do dinheiro. Jesus é o dono do terreno. Jesus é o engenheiro que projetou aquela casa. Jesus é aquele que sonhou, que planejou desde a eternidade aquele projeto de construção. E Moisés, como um homem fiel, zeloso e dedicado, é um instrumento de Deus na construção dessa casa, que, segundo o autor, somos nós. É a igreja de Deus, é o povo de Deus. Me permitam aqui abrir um parênteses para falar deste assunto, que é extremamente importante. Israel, no Antigo Testamento, é um tipo do povo de Deus no Novo Testamento. Nem todo israelita era salvo só porque era israelita. Nem todo judeu está garantido no céu só porque nasceu judeu. Mas o povo de Israel foi chamado para, cumprindo um propósito e sendo fiel a Deus, apontar para um povo que é o povo de Deus. Nesse sentido, a Israel no Antigo Testamento, os fiéis de Israel no Antigo Testamento, os zelosos de Israel no Antigo Testamento, são chamados de crentes, são igreja de Deus no Antigo Testamento. E os crentes no Novo Testamento são chamados de o Israel de Deus. Então, Deus não tem dois tipos de povos, dois povos diferentes, o Israel e a igreja. Deus tem um Israel que ocupa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e uma igreja que está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esse é o povo de Deus que Ele escolheu para si em todo o tempo, em toda a trajetória da humanidade. Por isso Ele diz que a casa que Moisés também trabalhou como construtor somos nós. Porque nós também estamos construídos como casa de Deus sobre um pilar, sobre pilares que Moisés também lançou. Mas Cristo é o dono de todas as coisas. Filho de Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o herdeiro. Nós somos possuídos por Ele, somos propriedade dEle. Por isso Ele está muito acima de Moisés. Por isso Ele está muito acima de todos os ensinamentos de Moisés e de toda a pessoa de Moisés. Então, embora Moisés pudesse ser um pedreiro exemplar e um construtor exemplar, um servo exemplar, ele não é maior do que o dono da casa, que é Cristo. Moisés também é parte desta casa que foi construída. Ele não é maior do que aquilo que ele fez parte para construir. Então, o autor está estabelecendo mais uma vez a superioridade de Cristo sobre um grande personagem da antiga aliança e mostrando que deixar a nova aliança, deixar a vida da igreja para retornar às práticas da antiga aliança era um retrocesso, era uma atitude louca, era uma tolice. Eles estariam desprezando o dono da casa para seguir o pedreiro. Eles estariam desprezando o glorioso destino de ser casa, para voltar atrás num projeto que era apenas tipológico daquele que é o projeto real de Deus. Então seria tolice, seria ignorância, ignorar os fatos de que Jesus e os seus ensinamentos são superiores a Moisés e o seu legado. Ignorar estas coisas é tolice. Portanto, a partir deste ensinamento, ele vai fazer então uma exortação, porque ele vai demonstrar que essa atitude de deixar Cristo e voltar atrás, voltar para os ensinamentos da antiga aliança, era uma atitude de incredulidade. Era deixar de crer em Cristo para voltar a crer em coisas que eram imperfeitas e que não poderiam trazer a salvação. Por isso, do verso 7 até o verso 11, nós temos a segunda parte do texto, em que ele vai nos exortar
exortar os seus leitores e vai nos exortar a nós a partir do ensino que ele trouxe. E qual é a exortação que ele nos dá? Não dê espaço para a incredulidade. Pelo fato de Cristo ser maior do que Moisés, não dê espaço para essa atitude incrédula de voltar atrás àquilo que era pior do que aquilo que é hoje. E para mostrar isso, ele vai citar um texto do Antigo Testamento, como recorrentemente ele faz. Vai citar um texto do Antigo Testamento, Dessa vez ele vai citar aqui o Salmo de número 95, especialmente lá o verso 7, a segunda parte do verso 7 e o restante do Salmo de número 95. Como eu disse, há algumas diferenças entre essa tradução e a tradução que nós temos, porque certamente ou possivelmente o autor está usando uma tradução da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Então essa tradução diferencia, mas o texto e a mensagem são a mesma. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação no deserto, no dia da tentação. Ele está fazendo referência aqui ao dia em que o povo de Israel, por causa de falta de água no meio do deserto, começou a levantar-se e rebelar-se contra Deus e desejou voltar ao Egito. Quando liderados por um sujeito chamado Corá ou Coré, de acordo com a tradução, esse sujeito faz um levante, promove um levante e tenta levantar alguém para assumir o governo de Israel como um novo general e fazer voltar para o Egito. Porque no deserto, mesmo tendo maná, o pão caindo do céu, mesmo tendo água brotando da fonte, mesmo tendo uma nuvem para cobri-los no sol escaldante, uma coluna de fogo para aquecê-los no frio aterrorizante, eles preferiam voltar ao Egito para serem escravos, porque lá no Egito tinha carne, tinha legumes, tinha outros tipos de comidas. Então essa atitude de voltar atrás, de abandono, é que ele apresenta como incredulidade. Ele diz: tomem cuidado, porque esse alerta que fora dado aos israelitas. Reparem que lá no Salmo 95, o Salmo 95 não é um alerta para os israelitas que saíram do Egito, é um alerta para uma nova geração de israelitas. O Salmo 95 é escrito muito depois desses acontecimentos, e o salmista está alertando o povo do seu tempo a prestarem atenção naquela história. Lembrem-se daquela história, lembrem-se da loucura que foi aquele dia, quando os nossos antepassados resolveram deixar o cuidado de Deus, resolveram deixar a preservação de Deus no deserto para voltarem atrás. Então essa atitude de voltar atrás, de deixar o que Deus estabeleceu para voltar àquilo que antes era apenas um protótipo, um símbolo, é a loucura. Verso 7 até o verso 11. Isso não deve acontecer. Deixar a Cristo, então ele está fazendo essa analogia, deixar a Cristo e voltar a Moisés seria o mesmo que os israelitas fizeram ao deixar a promessa da terra de Canaã para quererem voltar para o Egito. É interessante, meus irmãos, que esse alerta está presente nas Escrituras, em todo o Antigo Testamento. Reiteradas vezes, o povo de Israel fez isso. Aconteceu no deserto, aconteceu quando estavam na terra de Canaã e começaram a servir a outros deuses no tempo dos juízes. Aconteceu quando diversos reis que se levantaram não seguiram ao Senhor, reis que foram infiéis a Deus e seguiram a outros deuses, e Deus enviou os profetas dizendo: volta, não vão atrás destas coisas, arrependam-se, tomem cuidado. Veio o cativeiro babilônico. Nós lemos ali o texto do nosso momento de confissão, Isaías capítulo 1, para mim um dos textos mais chocantes, mais profundos de Deus ao povo de Israel. Deus convoca os céus e a terra como suas testemunhas. Ouvi, ó céus, dai ouvidos, ó terra, criei filhos, os engrandeci
mas eles estão revoltados contra mim. Até os animais, ditos irracionais, conhecem e se relacionam com seus donos, mas o meu povo não quer saber de mim. O boi conhece o dono da sua manjedoura, o jumento conhece o seu proprietário, mas Israel não me entende. Israel não sabe quem eu sou, não me conhece. E aí Deus passa a trazer palavras duras àquele povo, até chegar lá no verso de número 18: vinde e arrazoemos, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo sério. Arrependam-se, prestem atenção, porque vocês estão seguindo por um caminho perigoso, E aqui o autor aos Hebreus vai evocar esta imagem do passado para lembrar a nós sobre a importância de não deixar que a incredulidade faça parte da nossa vida ou alcance o nosso coração, de não deixar que o nosso coração seja levado a deixar a liberdade da graça para voltar à escravidão do pecado. Não era uma troca possível apenas aos israelitas. Um outro texto muito profundo está lá no livro do profeta Jeremias, quando Deus diz ao profeta Jeremias, ou através do profeta Jeremias no capítulo 2, que o povo de Israel abandonou a mim, manancial de águas vivas, e Deus mais uma vez chama os céus e a terra como suas testemunhas. Ide, rodeai a terra e veja se alguma nação, algum povo, um dia trocou os seus deuses, mesmo sabendo que eles não eram deuses de fato. Nunca aconteceu, mas Israel fez essa loucura. Israel trocou a mim o manancial de águas vivas e cavou para si cisternas furadas, cisternas que não retêm água. Vejam a loucura do meu povo. Ele evoca, portanto, estes exemplos do passado para exortar-nos à perseverança, na confiança exclusiva em Cristo. E depois de fazer essa exortação, ele vai fazer um alerta. Por que ele está trazendo esta exortação? Verso de número 12 até o verso de número 19. O alerta que ele vai nos trazer é: cuidado, fujam da incredulidade. Fujam da incredulidade. Verso de número 12, olha o que diz o autor: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Compare aí o verso de número 12 com o verso de número 1. Você vai ver que em todos os dois versos o autor chama eles de irmãos. No verso de número 1, eles são santos irmãos que participam da vocação celestial. Cuidado, irmãos. Então, ele não está falando para pessoas que não são cristãs. Ele não está falando isso aqui para gente que não professa uma fé em Deus. Ele está falando para pessoas que professam a fé. E é para esses crentes que ele exorta quanto ao cuidado em relação à incredulidade. E ele vai citar aqui algumas razões. Por que nós devemos ter cuidado com a incredulidade? Porque a incredulidade, em primeiro lugar, é fruto da perversidade do coração. Olha aí o verso 12, a primeira parte: não aconteça em haver em qualquer de vós perverso coração. A incredulidade, meus queridos, é fruto da perversidade do coração humano. O nosso coração, ele é tendencioso à incredulidade. Nasce do coração daquele que, se dizendo cristão, ama mais outras coisas do que a Deus, ama mais a si mesmo do que a Jesus, ama mais a religião do que o próprio Deus, ama mais o seu conforto, que é isso que estava para acontecer. Vocês estão cogitando deixar a Cristo para voltar ao judaísmo, não porque vocês consideram que o judaísmo seja bom, mas porque vocês querem conforto, porque vocês querem fugir do sofrimento. Meus amados irmãos, a incredulidade nasce da perversidade do nosso coração, que quer buscar algo que o satisfaça nesta vida.
Por isso, a incredulidade nasce desse desejo do coração de buscar satisfação das nossas vontades. Ama mais o conforto, a saúde, o emprego, a família, o bem-estar, os sentimentos, os desejos. Nasce no coração. A incredulidade nasce dos desejos nossos de satisfazer as vontades de um coração que é perverso, que só pensa em si mesmo, só pensa nas suas próprias vontades, só pensa no seu próprio prazer. Eu vou fazer isso me dá prazer. Esse é um apelo da nossa realidade, do nosso mundo hoje. Hoje pela manhã falamos aqui que essa é a nova moeda da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade clássica, a teologia da prosperidade que nasceu nos anos 70, 80, 90, que se consolidou nas igrejas neopentecostais, a moeda dela, a oferta dela era o dinheiro. A moeda dela eram os bens materiais, mas a própria teologia da prosperidade está se reinventando, e hoje, por causa dos tempos que vivemos, a moeda de troca, a moeda ofertada pela teologia da prosperidade é o bem-estar. É o bem-estar da alma, dos sentimentos, é o bem-estar do coração, é você sentir-se bem consigo mesmo. Não importa se para isso você tem que desobedecer a Deus, não importa se para isso você tem que desonrar a sua igreja, não importa se para isso você tem que escandalizar os seus irmãos. Se te faz bem, não se preocupe com isso. Jesus te ama um tantão assim, Jesus te ama um tantão assim, e Ele não vai te fazer mal, porque Ele te ama demais da conta, e Ele jamais vai fazer mal com você. Você é o centro do coração de Deus. Não se preocupe, sinta-se amado, sinta-se feliz, sinta-se paparicado por Deus, porque Deus gosta de paparicar os seus filhos. Essa é a nova teologia da prosperidade, a prosperidade emocional, prosperidade do ego. As pessoas não estão tão preocupadas mais em ganhar dinheiro, elas estão preocupadas em sentir-se bem, e tem gente se especializando nisso aí. Só que isso é incredulidade. É aí que começa a incredulidade, quando nós começamos a negociar a nossa relação com Cristo em função do sentir-se bem, sentir-se satisfeito conosco mesmo. Idolatria. Segunda coisa, a incredulidade, por causa dessa perversidade do coração, ela nos afasta do Deus vivo. Olha aí o verso 12. Coração, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Isso é uma consequência natural, porque quanto mais você aproxima-se de si mesmo, dos desejos do seu próprio coração, mais você se afasta de Deus. Repara isso, meus irmãos, a incredulidade, ela não mata necessariamente a nossa visão religiosa. O indivíduo incrédulo não é necessariamente aquele que se diz ateu. Tem muitos incrédulos que professam uma fé em Deus, mas vivem em incredulidade, porque a incredulidade não é marcada pela falta de uma confissão de fé. A incredulidade é marcada por uma falta de relacionamento com Deus, afastamento de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, num livro que ele escreveu chamado De Pastor a Pastor, ele diz que, falando sobre pastores e para pastores, ele faz um alerta dizendo: há pastores que não são crentes. E ele cita o exemplo de um determinado pastor em um determinado lugar, que estava tendo uma relação adúltera há anos. Ele tinha uma amante há anos e anos a fio. Ele sustentava essa amante. Quando foi descoberto, ele foi levado ao presbitério para ser disciplinado segundo os trâmites da nossa Constituição, especialmente segundo as Escrituras. E o seu argumento, o argumento dele em sua defesa, foi de que nesse período ele pregou os seus melhores sermões. Foi o período que ele pregou os seus melhores sermões, os sermões que mais impactaram, os sermões que encheram a igreja.
De fato, a igreja cresceu, cheia de gente buscando uma palavra que alivia o coração, buscando uma palavra que não confronta o pecado. Ele encheu, na verdade, não foi a igreja de Jesus, ele encheu foi o inferno, com gente que diz que acredita em Deus, mas não o respeita, não o ama de fato e de verdade, não obedece, não serve ao Senhor e à sua palavra. A incredulidade afasta do Deus vivo. Terceiro, a incredulidade é fortalecida pelo engano do pecado. O pecado é enganoso, verso 13 e o verso 16. Pelo contrário, exortai-vos durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lá no verso 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então a incredulidade é fortalecida pelo engano do pecado. O pecado, ele é enganoso, ele nos engana, ele nos seduz, ele traz uma falsa aparência de satisfação, uma satisfação meramente superficial, da pele, dos sentidos, sensorial. Mas o pecado é morte. Lá no livro de Provérbios, o sábio Salomão diz isso: todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos, mas ao final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Não é porque nada aconteceu que significa que não vai acontecer. Deixa eu explicar bem isso. Não é porque não caiu um raio na sua cabeça, você bateu o seu carro e quase morreu, você foi atropelado por um ônibus, não é porque você não enfrentou um castigo severo que significa que algo não vai acontecer em algum momento. Porque a disciplina de Deus virá, ela é inevitável. Ela é inevitável. Ainda que ela não aconteça aqui e agora, ainda que ela não aconteça nesta vida, ela acontecerá depois. Lá em Êxodo, nós lemos a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que foram consagrados sacerdotes, estavam servindo a Deus, e diz o texto que eles um dia resolveram levar uma adoração que Deus não pediu. Eles colocaram incenso nos incensários e foram oferecer incenso diante do tabernáculo. Eles não estavam bêbados, eles não estavam errados, eles estavam ali sinceros. Eles queriam oferecer a Deus um culto, eles queriam oferecer a Deus uma religião, mas Deus não pediu para eles aquela religião, não era aquilo que Deus queria. E o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados no altar, chamuscados. Para tirar de lá, foi preciso alguém entrar lá, amarrar numa corda e arrastar. Fulminados pelo fogo que desceu do céu. Eu costumo dizer o seguinte: não é porque nós não estamos caindo morto aqui agora, não é porque não tem ninguém caindo fogo do céu e sendo chamuscado, que significa que Deus está aceitando a nossa adoração, o nosso serviço a Ele. Não é porque nós não caímos duro como Nadab e Abiú que significa que Deus tem aceitado a nossa devoção. Por isso o alerta segue: cuidado com a incredulidade, porque a incredulidade é fortalecida pelo engano do pecado. O desejo enganoso do pecado pelas comidas do Egito, a preocupação deles maior com a fome, a preocupação maior com a carne, com a água, com os legumes, do que com a presença de Deus, fez com que aquela geração toda caísse no deserto. Porque eles estavam mais preocupados se eles iam ter carne para comer, estavam mais preocupados se eles iam ter água para beber, do que satisfeitos com a presença gloriosa de Deus e o cuidado que Deus estava dando a eles no deserto. Eles queriam muito mais a satisfação de desejos temporários e pecaminosos, foram enganados pelo seu coração, seduzidos pelo seu estômago, se afastaram de Deus e por isso caíram no deserto, prostrados no deserto. Primeiro vem os desejos, depois a rebeldia contra Deus e o pecar deliberadamente, e enfim o abandono da fé. Mas deixa eu lembrar que abandonar a Cristo e a fé cristã não exige necessariamente que você saia da igreja.
É possível que alguém continue na igreja, mas já tenha abandonado a Deus faz tempo. É por isso que ele está fazendo esse alerta. A incredulidade, quarto ponto, ela é tão perigosa que ela pode impedir crentes de chegar ao céu. Verso 17 ao verso 16 até o verso 19. Aquela geração que saiu do Egito, que viu os milagres de Deus no Egito, que viu as pragas. Aquela geração que atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Aquela geração que viu sair água da rocha. Aquela geração que viu Deus mandar codornizes. Aquela geração que viu Deus fazer descer um pão delicioso do céu, com sabor de mel. Aquela geração que viu nuvem de dia e que viu coluna de fogo de noite. Aquela geração que viu grandes sinais e prodígios. Aquela geração que experimentou o poder de Deus no deserto. No deserto ficou, não entrou na terra de Canaã, por causa da incredulidade deles. Porque mesmo caminhando com Deus, mesmo caminhando, seguindo os caminhos de Deus, o seu coração estava longe de Deus, longe do Senhor. E por causa disso, aqueles crentes não receberam a promessa. Essa é uma afirmação perigosa, eu sei que é, principalmente para nós, cristãos reformados, que acreditamos na doutrina da eleição e da predestinação. Por isso é preciso fazer aqui uma ressalva. Depende de como se usa a palavra crentes. Se eu por acaso usar aqui a palavra crentes como sinônimo de salvos, então eu estou totalmente errado, porque a Bíblia vai dizer claramente que ninguém perde a salvação. Aquele que foi salvo, genuinamente salvo por Deus, ele será preservado até o fim, ele não perderá a sua salvação. Eu creio nisso piamente, mas eu estou usando a palavra crentes aqui não nesse sentido, mas para falar a respeito de todo aquele que, pelo menos visivelmente, professa uma fé, pelo menos visivelmente professa crer em alguma coisa. E essa é uma realidade dura. Paulo teve pessoas que o acompanharam que abandonaram a fé. Demas foi um grande parceiro de Paulo, um missionário que caminhou ao lado de Paulo e enfrentou grandes perigos ao longo de Paulo, mas chegou um ponto em que Demas amou o presente século e abandonou a palavra de Deus, abandonou o serviço a Deus, porque amou o presente século, tendo caminhado com Deus. Esaú recebeu o bênção de Deus e buscou e tentou achar um lugar de arrependimento, mas não encontrou. Por isso é que é importante, meus amados irmãos, destacar aqui que quando eu estou falando de que a incredulidade pode impedir crentes de chegar ao céu, eu não estou falando de crentes genuínos, salvos, gente que realmente depositou a sua fé em Cristo, mas estou falando daqueles que, tendo dito estas coisas, tendo declarado essa fé, vivem com um coração diferente disso. E é para estes que o alerta é ainda mais grave, porque o autor demonstra que somente cristãos que perseveram até o fim em fidelidade a Cristo é que efetivamente poderão ser salvos. É claro que nós cremos na predestinação, mas não negamos a responsabilidade humana de sermos zelosos e fiéis ao Senhor. Por isso eu uso o termo aqui como sinônimo de religioso cristão, de alguém que confessa nominalmente, verbalmente, de forma externa a Cristo, que é membro de uma igreja, mas o coração e a vida prática estão longe de Cristo e vão paulatinamente, pouco a pouco, se afastando de Jesus e sendo tomados pela incredulidade, até que isso pode acontecer de maneira irreversível. E se isso acontecer de maneira irreversível, o que ficará provado é que aquele indivíduo, na verdade, nunca se converteu, nunca efetivamente entregou a sua vida para Cristo. Por isso este alerta, meus amados, é tão solene
e grave, porque é possível que alguém seja participante das coisas boas de Deus, mas efetivamente não seja salvo. Passando aqui para algumas aplicações práticas, é por estas questões, pela gravidade deste alerta, que o autor usa e repete aqui 3 vezes a palavra hoje. A primeira vez está no verso 7, quando ele vai citar o Salmo de número 95. A segunda vez aparece no verso 13, onde ele exorta usando como advérbio de tempo, hoje, agora. E novamente lá no verso 15, ele exorta, hoje. 3 vezes aparece a palavra hoje, agora, nesse momento, porque ele quer que os cristãos que receberam essa carta entendam a importância de hoje, agora, não no passado, não lá atrás, hoje, não amanhã, mas hoje, neste momento. Avaliarem o próprio coração e sondarem para ver se não estão se inclinando aos poucos à incredulidade. Examinem o coração para ver se não estão sendo tomados aos poucos pela apostasia, que pode levá-los invariavelmente para o inferno e definitivamente para longe de Deus. Aí você me pergunta, pastor, o que eu faço para saber? Como que eu faço para saber se eu estou nesta condição? Ora, avalie o seu coração à luz destes pontos que eu já aqui mencionei. Você tem sido levado pela perversidade do seu coração? É os desejos de satisfazer a si mesmo que são mais importantes do que a sua fidelidade a Deus? É o seu bem-estar pessoal que é mais importante do que a glória de Deus? Você tem estado mais perto ou menos perto de Deus na medida em que o tempo passa? Porque na medida em que o tempo passa na fé cristã, nós cristãos temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Como você está? Você está mais perto ou mais longe? Como você encara o pecado? Como você tem encarado o pecado como algo que não tem tanta importância assim? Ou você tem visto a gravidade do pecado? Como você pensa no céu? Como você pensa na morte? Como você pensa no dia do fim, no seu último dia? Se é que você pensa no seu último dia, quando você pensa nele, qual é o sentimento do seu coração? Paz ou terror? Tranquilidade ou desespero? Alegria ou medo? Por isso eu quero terminar aqui com 3 exortações para você e eu fugirmos no texto, exortações do texto, para eu e você fugirmos da incredulidade, depois de examinarmos profundamente o nosso coração. 3 coisas que nós precisamos fazer para não dar lugar à incredulidade. A primeira delas, não deixe de congregar-se. Olha lá no verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Comunidade. Sabe o que você precisa para fortalecer-se na fé e não ser tomado da incredulidade? Você precisa da comunidade dos crentes. Você precisa da igreja de Jesus. Você precisa de outros crentes, porque é na comunidade, é na comunhão da igreja que nós vamos mutuamente nos exortando à fidelidade. Nós vamos mutuamente compartilhando as nossas dificuldades. É no congregar-se, é no viver em comunhão, é no estar em sociedade, em comunidade, que nós vamos dia a dia entregando-nos uns aos outros, confiando-nos uns nos outros e compartilhando uns com os outros as nossas dificuldades e apoiando-nos uns nos outros. Nós vamos crescendo na fé e na confiança em Deus. Mas se você e eu abrirmos mão da congregação, abrirmos mão da vida em comunidade, invariavelmente a incredulidade tomará conta do nosso coração, inevitavelmente. Eu posso ser crente em casa? Coisa nenhuma. Em casa você pode exercer
exercer algumas coisas da religião, mas você precisa da comunidade. Você e eu precisamos da igreja. Precisamos. Por isso ele exorta: exortai-vos mutuamente cada dia. Não é de vez em quando, uma vez ou outra, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até o fim dos nossos dias. Precisamos uns dos outros. Precisamos da igreja. Não deixe de congregar-te. Lá no capítulo 10 ele vai reforçar isso. Não deixe de congregar. O coronavírus veio, meus irmãos, e trouxe grandes problemas para nós nesse sentido. Mas ele evidenciou, ele trouxe à evidência o fato de que muitos de nós congregávamos por mera religião formal. Por isso, quando fomos afastados da comunhão, a incredulidade que já estava no nosso coração cresceu. E agora, muitos de nós não conseguem mais voltar à comunidade. Não conseguem mais voltar à comunhão. Simplesmente não tem forças mais. Porque o seu coração foi tomado da incredulidade. Segunda coisa, note bem os exemplos do passado. Preste atenção nos exemplos do passado. Verso 16 a verso 19. Os exemplos que são dados nas Escrituras no Antigo Testamento estão aqui para nos lembrar que a gente não pode brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Deus não é alguém com quem a gente possa brincar. Deus não é alguém com quem a gente possa, ou a quem a gente possa tratar de maneira descontraída, insolente, de qualquer forma. Deus não é alguém de quem a gente possa desdenhar. Ah, que nada, Deus não vai fazer isso não. Que nada. Não, que isso, pastor, Deus não vai fazer isso comigo não. Deus não faz essas coisas não. Faz não? Leia a Bíblia, meu. Leia a palavra de Deus e você vai ver que Ele faz. Faz sim. Com aqueles que são incrédulos Ele faz para juízo, mas com aqueles que são seus filhos Ele faz para acordar. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te diante dos mortos e Cristo te iluminará. Acorda. Terceiro, apegue-se com firmeza a Cristo. É assim que ele começa o texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente. Ele vai usar essa expressão recorrentes vezes na carta. Considerai, considerai. No bom mineirês, presta atenção. Presta atenção, gente. Olha com cuidado. Presta atenção em Cristo. Coloca os seus olhos nele atentamente. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, porque ele é maior do que tudo. Ele é maior do que Moisés, ele é maior do que qualquer outra coisa. Então, agarre-se a ele. Lembrem-se, irmãos, lembremos-nos que todo o livro foi escrito para mostrar o quanto Jesus é superior e o quanto é loucura nós soltarmos a mão de Cristo. Não saiu um negócio desse há pouco tempo atrás, aí ninguém solta a mão de ninguém. Tem uma galera aí que já soltou a mão dos outros há muito tempo. Loucura mesmo é soltar a mão de Cristo. Agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo, porque Ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele é o enviado de Deus, aquele que nós confessamos. Ele é o sacerdote perfeito. Lá no capítulo 4, restante aqui aliás, no capítulo 4 mesmo, ele vai começar a falar do descanso eterno. Vai falar de Cristo como sumo sacerdote e da obra sacrificial de Cristo, a profundidade dela. Por isso Jesus Cristo é o único que pode nos firmar e nos impedir de cair, amados. Jesus Cristo é o único que pode nos impedir da queda, é o único que pode nos livrar da incredulidade. Agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. Seu coração está frio, você está frágil, você está fraco, está titubeando. Agarre-se a Cristo. Corra para Cristo. Cristo, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim.
Os desejos do seu coração, os pecados estão ganhando espaço. Aquilo que antes era só um pensamento, agora já está acontecendo na prática, de vez em quando. Aquilo que acontecia de vez em quando, agora se tornou mais recorrente. Agarre-se a Cristo. Senhor, socorra-me. Senhor, livra-me desta incredulidade, livra-me desta fé meramente verbal. Senhor, tem misericórdia de mim. Agarre-se a Cristo. Agarre-se a Cristo. Concluindo aqui, irmãos, com as palavras de um grande servo do Senhor, grande escritor e pregador da palavra de Deus. Ele disse o seguinte: Deus, preste atenção nisso, Deus não tornou difícil para nós a perseverança. Se mantivermos em vista o líder da fila, seguindo-o de perto, chegaremos com segurança ao céu e gozaremos o descanso eterno que Ele nos prometeu. Perseverar não é difícil, basta manter o foco no líder, basta manter o foco naquele que é o general dos exércitos de Deus, Cristo. Basta agarrar-se a Ele, porque Ele sim nos dá genuína segurança. Ah, que medo do meu coração, que medo do meu coração me trair e me levar à incredulidade. É verdade, irmãos, o nosso coração é traiçoeiro, mas Cristo nos livra do nosso coração. Cristo nos protege de nós mesmos. Cristo nos guarda da incredulidade. Moisés não, nenhum outro vai fazer isso, mas Cristo faz. Como diz o hino que nós vamos cantar agora ao Senhor: que segurança tem em Jesus.